Oiê, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, O Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai falar como é que foi Física 1 pra mim. Eu tô com esse sorrisão aqui, mas não foi assim não. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, que ativasse o sininho de notificação para que você recebesse, né? Você for avisado quando esse vídeo Oiê, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai falar como é que foi Física 1 pra mim. Eu tô com esse sorrisão aqui, mas não foi assim não, tá? Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever neste canal, porque me ajuda demais a ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo no final, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Eu queria contar um pouquinho como é que foi a minha experiência no primeiro período em Física 1 e como que eu passei, né, em Física 1 no primeiro período, já que tinham, sei lá, 120 alunos e, se eu não me engano, num total, 18 ou 20 alunos passaram. Então, tipo assim, a minoria real, né? E eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Só que como eu tenho uma bagagem um pouco maior, eu queria dividir esse vídeo em 3 pontos. Primeiro, como é que foi a minha visão como caloura, né? Como é que foi Física 1, como é que eu estudei e tudo mais. Depois eu queria contar pontos positivos e pontos negativos que eu vi, que eu cometi quando eu estudava Física 1. E terceiro, contar da minha experiência como monitora, porque como eu já falei no vídeo anterior, eu fui monitora de Física 1 por 3 anos na faculdade. Então, depois de ter passado por Física 1 e tudo mais, eu fui atuar como monitora, então recebia os calouros, assim como os veteranos na monitoria e tudo mais. Eu quero contar a minha experiência como monitora vendo de cima os calouros, então falar um pouquinho sobre os erros e acertos e o que eu indico para as pessoas fazerem, que eu acho que tem muito resultado, tá bom? Então vamos começar com a primeira parte. A primeira parte é como eu via, né, a faculdade no primeiro período, como foi Física 1 para mim. Eu entrei na faculdade, eu tinha 21 anos, eu já tinha feito 3 anos de cursinho, porque na época eu queria medicina, depois eu realmente acordei e falei, não é isso que eu quero, e aí fui para engenharia mecânica. E então eu cheguei na faculdade, eu não era uma pessoa que não tinha base nenhuma. Eu tinha uma base assim boa, porque eu estudava realmente para passar em medicina, então eu tinha uma boa base de exatas, enfim. Mas ainda assim foi muito difícil, porque alguns pontos que a gente se sente como calouro a gente se assusta, é um outro ritmo, né? Não existe ali um professor. Sabe aquela coisa de ensino médio, que você tem um contato ali com o professor mais íntimo? Então, isso assusta um pouco. O ritmo, que são matérias assim que, por mais que a gente já tenha visto, eu falo sempre, gente, Física 1, a gente viu a base no ensino médio e tudo mais. Muita gente não viu. E também porque o modo como é passado, né, a linguagem do professor universitário, ela é diferente. Então, isso assusta demais também. Além de, na onde eu fiz a faculdade, né, que é na UFRJ do campus Macaé, Física 1 é junto com Cálculo 1. Então, algumas coisas a gente precisava em Física 1, mas ainda não tinha chegado em Cálculo 1. Então, isso atrapalhava muito. Então, isso acabou, assim, gerando um certo medo no primeiro período. Outra coisa que foi é que, assim, como eu posso dizer? Eu sempre fui muito dedicada, então eu tirava meu tempo para estudar e tudo mais, mas ainda assim eu não sabia me organizar para o estudo do ensino médio. Isso eu fui aprendendo com o tempo. Então, no primeiro período, por mais que eu fizesse rotinas e tudo mais, eu acabava às vezes ouvindo veteranos, o que eles falavam de professor e tal, sabe aquela coisa assim que você acaba
iludida pelo aquele mundo, assim, tipo, as pessoas... Eu acabava acreditando em muitas coisas, isso me gerava medo, ansiedade, eu acabava estudando coisas que não, às vezes não eram importantes, que talvez se eu tivesse seguido só o meu feeling, teria sido mais fácil. Então, pra mim, Física 1 foi assim, uma coisa que eu fiz sempre, ir nas monitorias. Tinha monitoria que só tava eu e o monitor, eu não tô brincando. Às vezes ele me mandava mensagem, porque monitoria você escolhe os seus horários, né? Às vezes ele me mandava mensagem e falava assim, Natana, monitoria, esse horário fica bom pra você, já que só você aparece. Então, assim, eu ia em todas as monitorias. Eu acho que isso foi, assim, um ponto positivíssimo pra mim. Ir em todas as monitorias, tirar as minhas dúvidas com alguém diferente do professor. Não que eu não procurasse o professor, eu procurava muito o professor. Mas, assim, o monitor, ele tinha uma linguagem muito mais perto da minha. Então, ele conseguia trazer isso com mais clareza. Então, eu ia em todas as monitorias, eu estudava conteúdo, isso é um ponto positivíssimo que eu acredito muito, que me ajudou muito a passar, é estudo de conteúdo. Gente, não adianta, coloca uma coisa isso na sua cabeça, coloca isso na sua cabeça, tá aqui? Foca. Não existe partir pro exercício sem antes fixar teoria, sem antes entender teoria, sem antes ter aquilo aqui impregnado. Eu sei a teoria. Sabe por quê? Porque qualquer exercício você vai conseguir fazer, porque a base tá aqui na sua cabeça. Você sabe de onde está vindo aquilo, você sabe a teoria daquilo. Então não importa se a velocidade vai ser 5, se vai ser meio, se vai ser raiz, quarta de não sei o quê. Não importa. Você tem a teoria em você. Ela faz parte de você. Então, sério, o pior erro que eu via e aí contando um pouco, vou misturar um pouco, contando um pouco da minha experiência como monitora, o pior erro que as pessoas faziam era, eu olhava pra pessoa e falava, você estudou teoria? Não, fui partir pro exercício. Ou outra coisa, você tentou? Não, não tentei. Gente, exercício. O nome já diz, exercício é pra exercitar. Não, a resposta final é importante? Muito. Ela é muito importante, né? Principalmente para o engenheiro. A resposta final é muito importante. Mas o raciocínio criado é igualmente importante. Então, tente fazer o exercício antes de procurar a resposta no final do livro, antes de procurar solucionário, antes de procurar o monitor, antes de procurar o professor. Sabe por quê? Porque quando chega um aluno assim mostrando as ideias dele, fica sensacional. Agora, quando você vai lá e só resolve o cara, sabe, às vezes o cara nem lê o exercício direito. Chegava lá pra mim assim, 3 bolinhas Halliday, faz pra mim? Sabe? Não. Então, assim, estudar conteúdo me ajudou demais. Ir em todas as monitorias. Então, ponto 1, em todas as monitorias. Ponto 2, estudar conteúdo. Ponto 3, exercitar. E aí, vou contar um erro meu. Agora eu vou contar um erro. Falei só dos acertos, vou contar um erro meu que eu não teria cometido, né? Não cometi mais e é uma coisa que é muito importante. Resolver exercícios, mas focar em qualidade e não em quantidade. Sabe por quê? Porque às vezes eu fazia assim, sei lá, fazia a lista inteira que o professor mandava. Não, eu preciso fazer toda. Tudo. Mas aí eu não tava assim focando no que sabe, eu tava fazendo mecânico e eu sempre falo, um exercício resolvido com consciência é 1000 vezes melhor que 10 exercícios feitos mecanicamente. Então, foquem na qualidade. Esse foi um erro meu. Eu fiquei focando na quantidade, talvez isso tenha me atrapalhado nos estudos e por isso que Física 1 foi tão difícil, porque na P1 eu até fui mais ou menos, se eu não me engano, eu tirei 6 e pouquinho. Mas assim, porque eu estudei muito, né? Fiquei igual louca. Na P2 também foi muito ruim. Na P3, assim, tinha misturado com cálculo 1, juntou a prova do cálculo 1 eu, se eu não me engano, tirei 1 na P3. Então, assim, foi um desastre e eu passei assim, sabe quando você passa assim, ó, deslizando? Então, foi isso mesmo, eu passei assim, deslizando. E não aprendi profundamente Física 1,
Por quê? Não tinha aprendido. Por quê? Porque não foquei no que realmente importava, não foquei em estudar direito, foquei mais em quantidade do que em qualidade, não tinha onde procurar. Gente, eu procurava no YouTube e aulas que tinha para ensinar eram as aulas da FUVEST, da Unicamp, que eram professores assim, igual o meu professor na sala de aula falando. Não que o meu professor seja ruim, mas que faltava aquela linguagem que me aproximasse, sabe? Era tudo muito abstrato por uma pessoa que tinha acabado de chegar na faculdade. Né? A gente não está preparado para isso, não estamos preparados para isso quando a gente entra na faculdade, né? E a gente vai se transformar, óbvio, eu sempre digo, muitos conceitos de Física 1 eu fui aprender realmente em Dinâmica 1, que eu estava preparada, sabe? Eu tava assim, eu tinha amadurecimento de conceitos, isso é muito importante. Tem coisa que a gente engole no primeiro período, para depois digerir, às vezes no quinto, no sexto, que a gente vai ter mais maturidade para aquilo. Então não adianta a gente querer assim em Física 1 assim digerir tudo. Isso não vai acontecer, mas a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo, do básico, do mínimo necessário, porque Física 1 é muito, muito, muito importante, tá? Física 1, assim, principalmente para quem vai fazer mecânica, mas para todas as outras faculdades, é muito importante. É a base, né? E se você não sabe isso, aí depois você vai calcular uma potência de um gerador, de não sei o que, você não sabe, porque você não sabe a velocidade angular. Você vai calcular a força de uma viga, mas você não sabe como é que roda ali, se é positivo, se é negativo, sabe? Você fica naquela doideira. Então, é muito, muito importante. Então, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu realmente era a louca, mas pontos positivos foi em todas as monitorias, estudar conteúdos, fazer exercícios, treinar, mas exercícios, e aí o meu ponto negativo foi, sabe, fazer qualquer exercício, não, focar em exercícios bons. Com quais livros eu estudei? Isso vai ser assunto para um próximo vídeo. No próximo vídeo eu falarei um pouco sobre quais livros estudar, por quais livros estudar, né? Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, assim, foquem em estudar realmente aquilo com técnica, com sabedoria, sem desespero, sem ouvir veterano, sem se desesperar. E procurem bases, assim, sólidas para aquilo, né? E é o que eu falo, é treino, precisa muito que você queira, precisa muito que você e do outro lado queira, né? Minha experiência como monitora era ver muitos alunos menosprezando a primeira matéria de Física 1, né? Que é velocidade média, velocidade instantânea. E as pessoas falam assim, velocidade média, delta T. O que eu vou precisar? Eu vou estudar para P1? Eu? Estudar para P1? Estudar para P1 não. Então, negligenciava P1, depois se embolava na P2, chega a P3, que eu considero o assunto mais difícil de Física 1, a pessoa chegava que perdia Física, né? Porque não deu assistência na P1, se embolou na P2, P3 era difícil, aí acumulou, porque muito do que você usa na P3, você precisa ter o conhecimento sólido na horizontal, para depois você, né, horizontal ou vertical, 1D, 2D, para depois você colocar no movimento angular, né? Então, se você não tem essa consciência, como é que você traz para cá? É difícil. Então, assim, eu sempre digo, não negligencia, né? Não pula passo. Se é P1, é P1, foca, estuda aquele conteúdo. Não é só ΔS sobre ΔT. Tem muita coisa embutida. Tem coeficiente angular, tem ali o que significa a velocidade média, né? A média é o coeficiente angular da reta secante que passa por 2 pontos num gráfico. Não negligencia isso. Isso é muito importante para você. Não vai pulando etapa, não vai. Foca no que você precisa fazer hoje e aprende profundamente. Profundamente no seu limite. Isso é muito importante, no seu limite. Tem coisa que a gente engole e digere lá na frente.
Mas tem coisa que a gente precisa aprofundar, porque você já engoliu o delta S sobre delta T lá no ensino médio, certo? Aqui em Física 1 é para você aprofundar. Aqui é para você entender perfeitamente, entendeu? Aqui é para você entender perfeitamente. E não pula isso. Não pula isso porque lá na P3 vão te cobrar. Lá em movimento angular você vai precisar. Você vai ter que fazer analogia. O que você via lá pra cá. Analogia. Se você negligenciou, você vai rodar. Você vai rodar. Entendeu? Eu não tô querendo ser pessimista, mas isso é real. É tudo que eu percebia. Chegava gente que não treinava exercício, que não resolvia, que não lia, que não pegava conteúdo. Então, quer passar? Quer entender? Quer aprender o conteúdo e quer passar? Você precisa fazer isso. Você precisa ler conteúdo, você precisa treinar bons exercícios, você precisa buscar bons vídeos, videoaulas boas, que você entenda, sabe? Ir na monitoria. Se não tem monitor, tem esse canal aqui. Esse canal aqui vai te ajudar também. Se a sua faculdade não tem monitor, tem este canal aqui que vai te ajudar muito. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E tem que aprender profundamente os assuntos, tá bom? Da P1. Porque senão, se negligenciar, falar, esse assunto aí, ó, é bobeira. Tu vai rodar. Tu vai rodar. Tá bom, gente? É assim, eu quis passar mais ou menos como é que foi Física 1 pra mim, como é que foi tudo isso, né? Foi um momento, assim, de muita pressão, porque é primeiro período, todo mundo sabe. Mas, assim, alguns pontos positivos que eu pratiquei foi estudar conteúdo, foi ir em todas as monitorias, me programar, estudar, né? Buscar conteúdos extras, por mais que eu não encontrasse coisas muito diretas, eu sempre buscava no YouTube, lia livros, pegava provas antigas. Pontos negativos foi eu vi veteranos muitas vezes, isso me trazia ansiedade. Não estudar focada em exercícios bons, né? Às vezes focar em quantidade, não em qualidade. E muitas vezes, até negligenciar, né? Algumas coisas que, infelizmente, eu também negligenciei. E como monitor é o que eu falei. Não negligenciem, não façam como eu em algumas coisas, estudem, vejam o conteúdo, treinem exercício, tentem resolver o exercício antes de procurar qualquer resolução, que eu garanto que vai ser muito melhor. E fica aqui nesse canal, é óbvio que fica aqui nesse canal que você vai ser supimpa. Tô entregando minha idade, mas vai ser muito, muito bom. Eu pretendo te ajudar demais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo sobre os livros.